Olá pessoal, uma das principais notícias da semana, no domingo, o Lula ele assinou uma medida provisória do qual ele vai cobrar imposto sobre investimento no exterior e aqui a gente vai trazer um resumão de como que vai ficar isso para os seus investimentos lá fora. Olá pessoal, meu nome é Thiago Pedroso, sócio e um dos responsáveis pela minha renda variável, junto com meu amigo e sócio Rafael Wurzman, que toca aqui a equipe de offshore que investe lá fora. E aí a gente quer trazer um pouquinho da MP que foi assinada pelo Lula no domingo, que trata sobre a cobrança de imposto sobre investimentos no exterior. Para começar, no dia 1º de maio, na verdade, o Lula ele anunciou que ele vai elevar a isenção para a cobrança de imposto de renda para pessoa física ali no imposto de renda dual. Então ele vai aproximadamente para 2.640, então quem ganha até essa faixa não vai pagar imposto. Isso tem um efeito cascata, né? Porque quem ganha acima disso vai ter uma base menor, já que você aumentou ali a base não tributável. E, consequentemente, o governo ele vai ter ali uma queda de receita que é estimada em 3,2 bilhões para esse ano e por volta de 6,4 bilhões para o ano que vem. E aí, como o governo tem ali uma queda de receita, obrigatoriamente ele precisa encontrar de onde tirar esse dinheiro, né? E aí, o Rafael vai explicar um pouquinho mais. O Brasil é um dos poucos países que não cobra de fato imposto sobre investimentos no exterior. Na verdade, Pedroso, o Brasil cobra imposto sim. Tá? O que o Lula está querendo fazer aqui é ampliar esses impostos. Mas o que o Lula estava querendo chegar, acho que é aquela pessoa jurídica. Exato. Que é a empresa domiciliada em paraíso fiscal. Hoje a gente tem o diferimento. Né? O cotista dessa empresa só vai pagar o imposto quando ele de fato distribui o lucro acumulado dentro dela. Se ele não distribui esse lucro, ele pode ficar plenos, décadas, sem o pagamento do imposto. E é um mecanismo muito utilizado, né, por famílias que buscam um planejamento patrimonial mais robusto, por ter vantagens sucessórias e tributárias. O Lula, enfim, é uma ideia até que não é novidade isso, né? É a quinta vez que eu tento taxar essas empresas, mas eu acho que também uma surpresa aqui, essa medida provisória, é a mudança das alíquotas para o investidor pessoa física. Tá, Pedroso? Antes de a gente começar até entrar em mais detalhes, explica para a galera por que essa medida provisória, se né, de fato aprovada pelo Congresso em prazo máximo de 120 dias, só entra em vigor no dia 1 de janeiro de 2024. Exatamente. Bom, só corrigindo, né? Então, pessoa física, na verdade, tem cobrança, pessoa jurídica que não tem cobrança hoje no imposto. O Rafael vai tratar um pouco disso. Mas por se tratar uma lei que você tem alteração de imposto, com algumas exceções, toda alteração de imposto ela tem o princípio de anterioridade. Então, basicamente, após aprovada ali na Câmara, ela só pode ser válida no exercício seguinte. Então, ela só poderá ser válida a partir do próximo ano e somente a partir do próximo ano poderia ser cobrado imposto. E essa MP inicialmente que o Lula já está propondo ainda precisa passar pela Câmara e pelo Senado, o que não vai ser fácil, como o Rafael disse, já não é a primeira vez que tentam passar. Eu acredito, e aí é um pouco na minha opinião, que de fato vai passar algo, vai ser suavizada ao que foi colocado até o momento, mas sim, considerando o momento atual de revisão dos tributos, a gente deve ter uma reforma tributária em breve, isso é algo que a gente já esperava que seria alterado, mas provavelmente deve ser suavizado, deve ser um pouco diferente do que o Lula colocou até então. E aí eu quero que você entre explicando um pouquinho aí de como que isso vai impactar de fato o investimento lá fora e quais as vantagens que permanecem, porque no fim do dia não deixa de ter muitas vantagens de investir lá fora, né? Pedroso, perfeita interpretação, tá? Ontem a gente conversou com advogados da Pena Neto, Max Filho e BP Tax, alguns parceiros aqui dentro de casa, né, e da própria XP, tá? E todos, né, eu acho que o consenso comum é que, de fato, algo vai ser aprovado, porém desidratado, porém suavizado. Né? Eu acho que essa MP que veio à tona tem diversos pontos de interrogação ainda. Né? A questão da isenção dos R$ 35.000 por mês de vendas com ganho de capital, isso continua ou não? A bitributação dos dividendos de ações, fundos imobiliários, ETFs, né, acumulados lá fora, isso já é tributado nos Estados Unidos, vai ter bitributação no Brasil. Enfim, a MP não deixa isso extremamente claro e fica muito a interpretação, né? Então tem diversas interpretações aí dispersas com os advogados que nós consultamos. Mas até recapitulando, pessoal, e vai vir muito mais informações nas próximas semanas.
Então, muito que a gente fala aqui pode e muito provavelmente vai ser alterado. Esse não vai ser o texto final. Mas começando pela pessoa física, né? O que acontece? Hoje, a pessoa física que recebe juros de investimentos de renda fixa lá fora, ou eventualmente vende um ativo com ganho de capital, é tributada em uma alíquota de 15%. Para você chegar no teto dessa tabela progressiva, que seria 22,5%, você tem um rendimento superior a 30 milhões de reais, que de fato se aplica a muita pouca pessoa. Então, o comum lá fora é pagar 15% sobre ganho de capital, comprou uma ação da Apple a 10, vendeu a 20, vai pagar sobre os 10 de ganho, ou juros recebidos, comprou um título do Tesouro, vai receber juros a cada 6 meses, toda vez que receber, tem até um último dia do mês subsequente para apurar a SDAF no Brasil, em reais, contabilizando a variação cambial, com tal alíquota de 15%. O governo, para ampliar a sua arrecadação, ele quer abaixar a régua para as pessoas chegarem no teto, na alíquota máxima, que é de fato os 22,5%. Então, se você, de acordo com o MP, que deve ser aprovada pelo Congresso, tem rendimentos anuais superiores a 50 mil reais, você fica sujeito a uma alíquota de 22,5%, acima da alíquota de 15%, que é o que a maioria dos investidores de pessoa física hoje pagam no investimento lá fora. De 6 a 50 mil reais, rendimentos anuais, a alíquota é de 15%, e abaixo de 6 mil reais, você tem a isenção. 0% de alíquota, tá? O importante aqui, Pedroso, que ficou pouco claro e também deu confusão para os advogados que nós conversamos, é que a pessoa física hoje é tributado com base mensal. Ou seja, todo mês que você tem um fato gerador de imposto de renda, um juros em conta, uma venda com ganho, você precisa declarar, e pagar DARF até o último dia do mês subsequente. Esses 50 mil para pagar a alíquota de 22,5% é o rendimento anual. Então imagina eu tenho um rendimento de 25 mil reais em junho e outro de 26 mil reais em dezembro. Pô, ficou acima de 50 mil, eu pago 22,5%, mas o que eu faço com junho, quando eu não tinha 50 mil ainda acumulado de rendimento anual? Isso deve ser de fato endereçado nas revisões que vão ser articuladas no Congresso, que gerou uma certa subjetividade, tá? Então, a grosso modo, a pessoa física agora, tem uma régua muito menor aí para pagar a alíquota máxima de 22,5%. A questão dos dividendos que a gente comentou também é um ponto de interrogação, porque hoje tem um acordo de reciprocidade entre o Brasil e os Estados Unidos, que evita qualquer tipo de bitributação, E de fato, a única coisa hoje, se você investe, residente fiscal no Brasil, investe lá fora, o único imposto que você paga para o governo americano é o imposto sobre dividendos. Comprou uma ação da Pfizer, paga 4% de yield por ano, 1% por trimestre, 30% desse rendimento trimestral é retido da fonte, ela é para a Receita Federal Americana. SNP não deixa muito claro, dá a entender que sim, na minha interpretação, que vai acontecer a bitributação, Ou seja, os 30% retido na fonte nos Estados Unidos, mais os 15 a 22,5%, pagos no Brasil. Então a gente pode estar falando de uma alíquota acima de 50% para recebimento de dividendos no exterior. O que deixa muito mais interessante o investimento, eventualmente, em companhias que não distribuem dividendos, as empresas de crescimento, digamos assim. Eu gosto muito de segregar esses ativos, Mas, ou até empresas que têm o prático de recomprar ações ao invés, de fato, distribuir os seus lucros para os seus acionistas. Muita coisa vai acontecer ainda, pessoal. Está aberta a interpretação. Outra coisa que não ficou claro, que eu comentei no começo aqui, é a questão dos 35 mil reais, que isso é muito vantajoso para vários investidores lá fora, No Brasil tem uma isenção de até 20 mil reais de vendas com ganho, O Pedroso que opera na bolsa sabe muito bem disso. Lá fora, essa isenção é de 35 mil reais, vendas mensais com ganho, tá? Isso continua valendo a partir do ano que vem, se a MP com esse texto for aprovada ou não. Alguns advogados interpretam que sim, outros interpretam que não. Então, de fato, não tem uma resposta objetiva para a gente fornecer no momento. A gente vai ter que esperar essas revisões. Mas se você é um investidor pessoa física, está preocupado com os investimentos lá fora, de fato, a principal alteração aqui é esse aumento da alíquota de 15% a 22,5%, que vai atingir uma parcela muito maior de investidores, que tem rendimentos anuais superiores a 50 mil reais, tá? Agora indo, Pedroso, para a parcela da pessoa jurídica, chama entidade controlada isso. Você é uma empresa que a gente monta em paraíso fiscal, Bahamas, Cayman Islands, BVI,
para serem como veículo de investimento nos Estados Unidos. Isso é muito comum para investidores e famílias com capitais mais expressivos, né? A gente até realiza esse planejamento aqui dentro da Critéria com alguns parceiros terceirizados. E nesse caso, os cotistas dessa empresa não precisam pagar imposto no fato gerador. Eles postergam esse pagamento de imposto. O regime atual permite isso, o que a gente chama de diferimento fiscal. Tá? Essa MP quer acabar com esse diferimento fiscal e tributar essas empresas com base, né, nos seus lucros a cada ano calendário. Então, no dia 31 de dezembro de 2023, 2024, 2025, você vai lá, realiza o balanço da empresa, né, vê quanto foi de prejuízo, quanto tempo de ganho, se de fato tem um lucro total ali acumulado, você vai ser tributado com base nesse lucro, seguindo as alíquotas da pessoa física, tá? De 15% a 22,5%, com a isenção ali por abaixo de R$6 mil os rendimentos anuais. O que preocupa também, não ficou claro, de novo, vai ter que ser visto no Congresso, é a questão da marcação ao mercado. Né? Eles não deixam claro se no balanço você vai apurar, né, de fato esses lucros com base na realização ou na marcação. Tá? Isso foi até um tópico que o advogado da Matos Filho comentou ontem, que deve ter uma maior objetividade aí os próximos textos que vão ser articulados, tanto no plenário da Câmara como no plenário do Senado. Tá? E, de novo, pessoal, as vantagens sucessórias de se investir através de uma PIC, de uma PJ, de uma offshore, né, são diversos nomenclaturas para falar a mesma coisa, continuam em vigor, continuam à tona. Ou seja, se não tem imposto sucessório, se não tem necessidade de revisar inventário, o planejamento patrimonial continua sendo um mecanismo super interessante, mesmo se a MP for aprovada com esse texto. Né? A gente vai ter que ver o que vai acontecer, mas a instrução que a gente tem fornecida para os nossos clientes que já possuem essa estrutura, né, a pessoa jurídica de pé, é de fato aguardar as cenas dos próximos capítulos, não tomar nenhuma decisão, né, com pouca informação, com informação nem concreta, tá? E para as pessoas, tá, que pretendem investir no exterior e que, de fato, ali no primeiro momento, falou, pô, agora complicou minha vida, eu pago 15% aqui no Brasil, se eu esperar 2 anos da minha renda fixa, né? Bolsa eu pago 15% da DARF também, ela falou, eu vou ter que pagar 22,5%, pô, não vou ter isenção, talvez R$35 mil, talvez seja bem tributado os dividendos que já tem imposto retido na fonte, e por aí vai, a gente viu que criou um certo receio. Mas eu acho que a reação mais inteligente aqui é entender, pessoal, que talvez isso seja apenas o topo do iceberg. O Pedroso não comentou, mas tem a questão do IOF lá fora. Né? Quando a gente faz remessas de real para dólar e vice-versa, a gente paga um imposto de 0,38% para a conta investimento e 1,1% para a conta comercial, disponibilidade. O aumento do IOF pode ser aprovado via medida provisória e não tem os parâmetros de anterioridade, ou seja, se assinado hoje, entra em vigor amanhã. Né? Em tese no D0, D1, digamos assim. E seria, né, o aumento do IOF uma fonte de arrecadação até mais eficiente do que essa ampliação da taxação lá fora. Eu até complementaria, né? O governo ele já está propondo, né, aumentar ali o limite de isenção de imposto de renda sem ter a receita na outra ponta. Se de fato isso não passar na Câmara, se não for nas condições que o governo tem hoje na mão, alterar o IOF, como já aconteceu no passado, é a coisa mais simples do mundo. O próprio Lula vai lá, assina a caneta e começa a valer logo em seguida. Então, de fato, você pode ter uma alteração do IOF de forma mais rápida do que uma lei como essa, Pedroso, já aconteceu no México, já aconteceu na Argentina. Tá? Não é à toa que ano passado foi o ano que mais saiu dinheiro de países latino-americanos desde 2010. Foi na casa ali de 137 bilhões de dólares de fuga de capital. Tá? Isso por parte dessa onda, né, de governos, enfim, mais populistas, esquerdistas, que tomaram o executivo desses respectivos países que compõem, né, a América Latina. Então, de novo, o planejamento internacional traz uma certa segurança de custódia. A gente continua tendo vantagem sucessória, tanto para PF como para PJ, né, um pouco diferente. Quem quiser saber mais, entra em contato com a gente, até com o assessor da Critéria. E talvez o que a gente esteja testemunhando hoje, do aumento da taxação lá fora, ou ao mínimo essa vontade do executivo, pode ser, né, espalhada para outros segmentos,
o que impede, né, o executivo de propor uma medida aí, um projeto de lei, né, que aumente a taxação de ativos domésticos, né? A gente sabe que eventualmente tem essa pauta já de reforma ao que tem dividendos, né, que hoje são isentos no Brasil. Então eu acho que tem um ponto de interrogação muito grande, tá, Pedroso? E a reação de fato inteligente nesse caso seria entender, né, que nunca foi tão importante ter uma diversificação geográfica, né, dos seus ativos e com isso, né, mitigar toda essa incerteza tributária e jurídica que a gente testemunha de forma doméstica. É isso aí, pessoal. Bom, conforme tivermos mais informação e conforme a lei for ganhando mais corpo, vamos deixar todo mundo informado. Eu até queria comentar uma última coisa, Pedro, que eu esqueci de falar, que é a questão do estoque, né? Então, o que o governo também está permitindo para antecipar parte da arrecadação prevista nessa medida provisória? Que você atualize o custo de aquisição dos seus ativos lá fora ao preço de mercado do dia 31 de dezembro de 2022. Né? E para realizar essa atualização, a alíquota cobrada seria apenas de 10%, né? Menos que os 15% ou 22,5%. Por que alguém faria isso? Por imagina que eu comprei uma ação a $10 5 anos atrás, hoje essa vale $100, né? Eu posso atualizar ela a esse preço de mercado, pagar 10% sobre o meu rendimento, e aí eu só seria tributado se eu vender ela do montante que excedesse esses $100, né? Que eu teria atualizado ali o meu custo base. Então o governo está propondo isso também nessa LP e vai ter uma data limite até o dia 30 de novembro, né? Para os contribuintes de fato realizarem isso ou não, tá? Isso inclusive já aconteceu quando ocorreu a repatriação de recursos lá atrás. Condições diferentes, mas ele fez a mesma coisa de cobrar um imposto menor para quem quisesse repatriar recursos com as devidas regras, quem não tinha declarado, mas não era proveniente de crime. E naquela época aconteceu algo parecido, e normalmente isso acontece porque o governo está precisando de dinheiro do D0, então ele coloca isso, antecipa esse recurso a uma alíquota menor, porque ele recebe o dinheiro hoje, mesmo sabendo que lá na frente ele poderia cobrar um imposto maior. Mas eu acho que é isso então, tem mais alguma coisa complementar? Pedroso, é isso. Acho que deu para passar um panorama, conforme as novidades e notícias forem saindo, a gente vai atualizando aqui o pessoal que nos acompanha. Tá, e por hora realmente aguardar. Se você já tem um desejo de internacionalizar, eu acho, né, opinião pessoal, que no momento que a gente vive realmente é bem propício para começar esse processo, né, especialmente com esse OF baixo, né? Enfim, a gente comentou que isso é uma pauta que pode entrar em vigor em breve, tá? Então, até sexta, né? A gente vai aqui na sexta falando. Mas na sexta falaremos de macro, se tiver alguma novidade traremos também. Então acho que aqui a gente tem dois principais recados. Primeiro, investir no exterior é super importante para a diversificação dos seus investimentos. E mesmo com a alteração da lei e cobrança de impostos, os benefícios superam em muito essa eventual cobrança de imposto adicional, até porque provavelmente teremos cobrança de impostos sobre alguns investimentos no Brasil que hoje não acontece. E segundo, aguarde, a informação sobre a lei ainda é muito inicial, provavelmente teremos uma informação, deve ser suavizada e, como aconteceu ano passado, tem até a chance de não ocorrer a aprovação disso. Acho que da nossa parte é isso, nos vemos na sexta-feira. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.